Olá pessoal, eu sou a Adriana do canal Fome de Saber e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a representação da mulher negra na arte. Você já pensou sobre isso? Pois é, a representação da mulher negra na arte geralmente ela é tida sempre com um olhar um pouco exótico. Por exemplo, como nessa representação do Albert Ecaute, ou mais ou menos nessa aqui do Debré, ou também como nessa outra aqui do Debré, nessa imagem das mulheres negras na cidade do Rio de Janeiro, onde a gente tem aí alguns tipos de representação. Mas mais ou menos na década de 1970, algumas mulheres artistas começaram a pensar em formas diferentes de representar a mulher negra. Particularmente hoje nós vamos falar de uma artista brasileira chamada Rosana Paulino. Ela nasceu em São Paulo em 1967. Ela é uma artista visual e pesquisadora. E ela cursou artes plásticas na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, mais ou menos entre 1991 e 1995. Nesse período, ela também se dedicou à gravura no ateliê de restauro do Museu de Arte Contemporânea, MAC da USP, e na oficina de gravura do Museu Lázaro Segall. A produção dela passou a ganhar visibilidade com a instalação Parede de Memória em 1994. Essa é uma extensa composição em grade formada pela reprodução de 11 pequenos retratos de arquivo familiar da artista que, agrupados em diferentes combinações, desdobram-se em 1.500 imagens. As fotocópias são inseridas em almofadas preenchidas com algodão e emolduradas por uma costura manual ao modo de patuás. Os patuás, para quem não sabe o que eles são mais ou menos assim, considerados objetos de proteção que foram trazidos pelos ancestrais e outras divindades nas religiões afro-brasileiras, né? A Rosana, ela comenta em algumas entrevistas que existia um patuá na casa dela. Então ela tem essa memória desde pequena. E as pessoas costumavam, né? E quem é de religião de matriz africana, eles carregam esses patuás também consigo. Então eles podem ser bem pequenos, tá? Embora ela parta desses elementos pessoais, como a memória do patuá, né, na casa de infância, e os retratos de família, essa busca por identidade, ela só se realiza no coletivo, na reunião de muitos indivíduos para tornar manifesta a força da sua representação. A disposição dos retratos se contrapõe às antigas tipologias fisionômicas que mapeavam características étnicas e psicossociais. Paulino inverte a função dessa estrutura classificatória e dirige a sua indagação à memória individual e coletiva. A expressiva representação de pessoas negras faz lembrar por oposição sua rara ocorrência, excetuando-se o registro etnográfico em séculos de produção visual no Brasil. Uma outra obra dela é Bastidores, de 1997. A artista, ela reproduz fotografias sobre tecido esticado em suportes para práticas de bordado, e no lugar de ornamentações, linhas pretas são usadas para amordaçar e vendar os olhos e as gargantas das mulheres negras,
O termo bastidor é ao mesmo tempo suporte para a obra e o cenário de violência de mulheres negras, né? De violência contra as mulheres. A expectativa da delicadeza do bordado é contrariada na denúncia da violência camuflada pelas paredes domésticas. Nessa obra também, a artista começa a trabalhar com o conceito de sutura, né, que ao mesmo tempo é um conceito médico, né, um conceito de que você precisa de uma linha, né, de uma costura forte o suficiente para dar suporte a uma carne viscerada, a uma carne que foi rasgada, né, violentada, ok? E em muitos trabalhos de Paulino paira um desejo de redenção simbólica, ao expor as fraturas existentes nas tradicionais representações de indivíduos que foram marcados pela escravidão, para resgatar fragmentos de identidades expropriadas. Ela recorre ao diálogo com a representação etnográfica que, se por um lado é fruto do olhar do colonizador, por outro guarda rastros que permitem indagar pelo outro da história. Então, Paulino ela tenta dar voz às mulheres negras, a essa violência, a outro lado da história. Ela tenta dar protagonismo à mulher negra na história. E já é hora desse protagonismo. Eu espero que você tenha gostado do assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal, habilitar as notificações e até o nosso próximo vídeo.